Ei, gente, e então? Vamos lá? Vamos continuar o estudo do eletromagnetismo pós-lei de Lenz, pós-lei de Faraday. A lei de Faraday está aqui, olha, que relaciona o fluxo magnético, por exemplo, numa espira, considerando, evidentemente, o campo magnético em que ela está imersa e a área da sua superfície. O ângulo θ é o ângulo formado, caso você não lembre, o ângulo θ é o ângulo formado entre as direções do vetor campo magnético B e do vetor unitário normal, aquele vetor perpendicular à superfície de uma espira. Lenz entendeu o sentido da corrente elétrica produzida, ou o termo mais adequado, que é induzida, em função do fenômeno inverso, aquele que nós estudamos, lembra? Ørsted entendeu que corrente gera campo. Lenz entendeu, conjuntamente com Faraday, conjuntamente com Newman, Lenz entendeu que o sentido da corrente elétrica, ela induzida, se opõe à causa que lhe deu origem. E fomos aglutinando, os cientistas foram interpretando, os cientistas foram entendendo, e aí chega Newman que consegue, ali por 1845, consegue então uma formulação matemática da lei de Faraday. Tem Faraday, tem Lenz e agora o âmbito matemático da coisa formulado por Newman, ok? E aí que leva o nome da sua lei de Faraday-Newman. Pós-Faraday, pós-Lenz, ok? A lei de Faraday-Newman, ela se refere à força eletromotriz induzida, ou à FEM induzida, porque entenda bem, se existe corrente elétrica induzida, existirá uma força eletromotriz induzida também. E como se obtém matematicamente, então, a FEM induzida? É a razão negativa, você vai entender o porquê do negativo. Não precisa ficar preocupado, porque em termos de questões, é muito comum perguntar o valor do módulo, não é? O valor absoluto da força eletromotriz. Mas o sinal negativo, que você vai ver aqui na equação, se deve à lei de Lenz, causa contrária o efeito contrário à causa que lhe deu origem, tá bom? A letra que indica a força eletromotriz, já vista até no estudo dos geradores e na eletrodinâmica, é essa letrinha grega, tá? Eu vou escrever então assim, ó. FEM induzida, força eletromotriz induzida, é a razão negativa. Então você já sabe, que eu já comentei com você aqui, que esse sinal negativo, tá, gente? Esse sinal negativo se deve à lei de Lenz, tá bom? Não há necessidade nenhuma para preocupação. É a razão negativa da variação do fluxo magnético. Está aqui o fluxo magnético, que a gente já comentou no início. A variação desse fluxo, vamos escrever assim: delta φ. Tá legal? Não vamos esquecer também algo muito importante, né? A unidade. A unidade de fluxo magnético, você deve estar lembrado, é o Weber. Tá legal? A gente representa por WB.
E a variação temporal? A variação temporal, isso é, a variação temporal do fluxo magnético ou a variação do fluxo magnético em relação ao intervalo de tempo. Falou intervalo de tempo, delta T. Ok? É assim então que a gente calcula a força eletromotriz induzida, por exemplo, em uma espira. Atenção, muito importante, estamos falando em termos de sistema internacional. Então, se é sistema internacional, esse tempo deve estar em segundo, ok? Weber por segundo, Weber por segundo, bacana, né? Só que você sabe o que é Weber por segundo? Evidente que sabe, porque nós já estudamos na eletrodinâmica. Você deve estar assim, ué, eu sei o que é Weber por segundo? Sim, sim, sabe. Você sabe o que é Weber por segundo. A força eletromotriz não é a DDP de um gerador, quando nós estudamos? Ora, se aqui é uma força eletromotriz induzida, não importa. É uma FEM, é uma força eletromotriz. E se é uma DDP, a DDP própria do gerador, terá a unidade volts, simbolizada então pela letra V. Vamos fazer algumas questões envolvendo então a força eletromotriz induzida, para ver como é que funciona? Vamos lá? E aí então, gente, observe. Observe uma questão inicial, uma questão apenas de aplicação da lei de Faraday. Evidentemente que nós vamos, a partir desta, nós vamos crescendo, nós vamos aumentando o grau de complexidade das questões, isso é evidente. Primeiro vamos nas questões apenas de verificação do aprendizado, de aplicação, tá bom? Vamos lá? Olha só. Uma espira, inserida em um campo magnético. Então você imagine uma espira, seja ela qual for, circular, retangular, quadrada, não importa. Essa espira está inserida em um campo magnético e está submetida à seguinte variação de fluxo magnético. Então entenda bem, está lá a espira dentro da região de campo magnético, certamente uniforme, e no instante T1, vamos entender que o instante T1 é um instante inicial, de 4 segundos, o fluxo magnético sobre ela, de alguma maneira, de alguma forma, o fluxo magnético φ, a densidade de linhas de indução magnética que atravessou essa espira no instante de 4 segundos foi de 15 Weber. Bom, no instante 2, que vamos entender evidentemente que é o instante posterior, em 12 segundos, você já percebeu que existe um intervalo de tempo aqui, ok? O fluxo magnético, a quantidade de linhas de indução magnética, a densidade de linhas de campo magnético aumentou. A densidade aumentou sobre essa espira. Observa que variou de 15 para 55 Weber. Ok? Aqui está um detalhe interessante que a gente já até havia conversado. O valor absoluto é o valor em módulo, é o valor sem sinal. Não vamos nos preocupar com o sinalzinho negativo ali. Não esqueça que a gente já conversou que aquele sinal negativo está simplesmente atrelado à lei de Lenz. Correto? Sentido da corrente elétrica, sempre se opondo às causas que lhe deram origem. Tem a variação do fluxo na espira, o fluxo do indutor, o fluxo da corrente induzida, que se opõe, sempre com efeito contrário. Aquele sinalzinho negativo ali não é para a gente ficar preocupado, tá bom? Qual o valor absoluto da força eletromotriz induzida?
entendendo também, evidentemente, que essa variação indica um fluxo magnético final menos um fluxo magnético inicial. Então vamos lá? Aqui está a nossa lei de Faraday-Newman, então vamos ao cálculo da força eletromotriz induzida. Atenção, eu vou colocar o sinalzinho negativo aqui só para desencargo de consciência, tá? Mas ao final nós vamos... É uma palavra meio complicada em termos físicos, mas nós vamos dispensá-lo. Fluxo final. Φ final, 55 Weber. Menos fluxo inicial, 15 Weber. Vamos colocar aqui dentro do parênteses, ok? Tranquilo, né? Bem tranquilo esse exercício de aplicação. 12 segundos, o ΔT, tempo final mais tempo inicial. Temos aqui então 12 menos 4, ok? Menos, ficamos como então? 55 menos 15, 40 Webers, 12 menos 4, 8, resposta menos 5, FEM, induzida, mas é força eletromotriz. E se é força eletromotriz, a resposta é em volts. A pedida da questão é o valor absoluto. Então, a FEM induzida para valores absolutos. Resposta. Olha a resposta. 5 volts. Ok? Vamos fazer mais questões a respeito da lei? Da lei de Faraday-Newman? Ok, vamos lá.